Agora que tu começou a levar pasto a sério, produzir pasto mesmo, com adubação, variedades melhores, piquetes e tudo, tu produz tanto pasto que sobra. Parece legal ter pasto de sobra, né? Mas no fundo tu fica frustrado porque as vacas deveriam estar comendo aquele pasto e tu tá roçando, não é? Eu sei como que tu te sente, tá? Essa foi a minha primeira frustração como profissional. Quando eu comecei há 10 anos e vi produtores que eu assistia tendo que comprar roçadeira para lidar com todo o pasto que a gente estava produzindo. Hoje nós continuamos produzindo muito pasto com aquelas técnicas, mas agora a gente não fica mais roçando e jogando pasto fora. E nesse vídeo tu vai entender como que a gente conseguiu isso, para tu também não continuar cometendo esse erro. Poucos técnicos vão te falar isso, e muitos inclusive recomendam a roçada como prática de manejo. Mas cada vez que eu tinha que recomendar a roçada para um produtor, me doía por dentro, porque quando a gente roça o pasto, a gente está perdendo pelo menos 4 vezes. A primeira, tempo e dinheiro investido no pasto que está sendo jogado fora. Dinheiro para implantação, para adubação daquele pasto. A segunda é a silagem gasta para manter a produção, ou então a produção que caiu caso eu não tenha feito essa suplementação. A terceira perda é o tempo investido em roçar o pasto. Tempo, trabalho, diesel para ir lá roçar. A quarta perda é o pasto que tu perde com o rebrote do pasto após a roçada, já que ele foi prejudicado. Ah, Leandro, mas é necessário roçar, né? Senão as vacas não comem, às vezes a gente precisa roçar. Não dá para generalizar. Sim, sim, às vezes é necessário, sempre que tem algum erro no manejo. Inevitavelmente isso vai acontecer. Mas nunca roçar o pasto pode ser uma estratégia de manejo tua rotineira. Roçada é uma ferramenta para corrigir erro e somente isso. Mas a gente não está perdendo pasto, Leandro. A palhada fica para o solo, que também precisa de um pouco, não é? Gente, isso é um consolo para não ficar com peso na consciência da roçada. Senão a gente só faria cobertura. Não é uma cobertura, é um pasto. Claro que quando tu roça, a palhada fica, mas a taxa de crescimento do pasto cai. As raízes se mobilizam para esse rebrote e isso acaba diminuindo a massa de raízes no solo. No fim das contas, era melhor ter evitado o erro, deixado o pasto na máxima taxa de crescimento, com residual adequado, renovando perfis, deixando matéria orgânica pelo processo de renovação, com o maior crescimento das raízes. Isso é melhor do que deixar o pasto elongar e ter que roçar. Ah, Leandro, mas se não roçar, elas não comem. Fica disparelho, elas deixam as manchas mais altas e ficam comendo só lá onde está baixinho. Pois é, esse é um dos casos que a gente precisa roçar, mas se isso acontece é porque teve um erro de manejo, e aí sim só roçando para recuperar. Em seguida, nesse vídeo, eu vou te deixar a explicação de qual é esse erro e como que tu faz para evitar ele. Mas agora eu quero te passar uma dica aqui que vale ouro. Se por qualquer um motivo desses tu errar, tem um jeito de fazer a roçada e evitar comprometer o pasto. Olha só, primeiro a gente erra, tá? Faz parte do jogo, não tem problema errar às vezes. O problema é errar sempre, ou errar cada vez mais. Quando a gente aprende, a gente precisa errar cada vez menos, não é? Então, quando tu precisar roçar, não entra naquela onda de roçar o pasto rente ao solo para o pasto vir fresquinho de novo. Eu sei que tem gente que vai te recomendar isso, mas não faça isso, que aí sim o prejuízo é muito maior. O pasto vai demorar séculos para crescer de novo, vai abrir luz para as daninhas se desenvolverem, vai cortar ponto de crescimento, vai morrer raiz, vai morrer plantas, o pasto vai ficar falhado, não vai rebrotar bem, não vai perfilhar bem, tu vai gastar horrores de nitrogênio para tentar recuperar esse pasto ou não vai recuperar ele bem. Mas então como que eu posso fazer, tá? O segredo é fazer uma roçada alta. Roça na altura que tu gostaria que os animais deixassem as plantas. Pensa aqui comigo. O rebaixamento que tu aceita com pastejo é esse. Tu tem uma meta de altura de saída. É essa altura que tu tá planejando para o pasto ficar quando os animais saem e tu dá um intervalo para o pasto se recuperar e te soltar de novo. É nessa altura que tu vai fazer a roçada. A minha recomendação em rotatino é roçar com 50% a altura de entrada daquela pastagem. Isso porque a profundidade média do bocado é 50%. Não confunda essa altura com a altura de saída. A altura de saída no rotatino é 40% da altura inicial, mas a altura que sobra a cada planta que os animais deram bocado é 50%. Os 40% é uma média entre as plantas que os animais deram bocado e os 30% de plantas que os animais não deram nenhum bocado. Então, a altura de roçada, a gente está simulando a altura que os animais teriam dado bocado, que é 50%
do ponto de entrada, e não é 50% da altura que o pasto está. Por exemplo, um Tifton que está passado, com 30 centímetros de entrada, tem muitas manchas que as vacas não comem mais, já em fase reprodutiva, e as vacas estão pastando só onde está baixinho. Faz uma roçada a 10 centímetros, como nesse vídeo aqui da Granja Perim. A altura de entrada do Tifton é 20 centímetros, tu roça a 10. E 7 a 10 dias após essa roçada aí do Gilson, esse pasto estava no ponto de novo. Por que 10 centímetros? Porque a altura de entrada é 20, então tu roça a 10. Mesmo ele estando a 30, não é 50% dos 30, é 50% dos 20 centímetros, que é o ponto de entrada. Mas e quando precisa roçar para pegar as plantas daninhas? Mesma coisa. De preferência, se o pasto não tiver tão passado, faz um pastejo antes, deixa as vacas comerem o pasto por cima, as daninhas ficam altas para trás, que as vacas não comem, tu vai lá e faz uma roçada alta, cortando praticamente só as daninhas, e o pasto fica abaixo da roçada. O pasto vai rebrotar bem rápido, porque ficou com folhas, com resíduo, e as daninhas que estavam reprodutivas, que estavam altas, vão sofrer mais e vão ficar abafadas na competição. Tá, mas tu não disse que é melhor não roçar? Sim, nesse vídeo eu quis te explicar por que não é inteligente usar a roçada como ferramenta de manejo, a não ser em casos excepcionais onde a gente cometeu algum erro. Mas para que isso não aconteça e tu possa evitar essas manchas que as vacas não comem, não errar o ponto de entrada para não ter que roçar, se tu quer saber como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a evitar essas manchas. Corre lá para tu assistir. Mas antes, não te esquece de te inscrever no canal se tu não está inscrito. E se essas informações foram úteis, deixa o teu like aí para incentivar esse canal, para me incentivar a criar ainda mais. Um abraço.